Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Leite e essa é a sua terceira aula do projeto Vivarium para o Enem. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre o Império Romano e o cristianismo. Essa relação entre essa religião que nós conhecemos muito bem hoje e aquele Império Romano que já não existe mais. Bom, o Império Romano foi a terceira fase da civilização romana. Esse período iniciou-se em 27 a.C., com a coroação de Otávio Augusto, como você já viu na aula anterior, e estendeu-se até o ano 476 d.C., quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi retirado do trono. Esse é o período de maior centralização do poder em Roma, porque o poder sai. Grande parte desse poder sai das mãos do Senado, dos senadores, naquele momento que era a República, e passa a se concentrar na figura do imperador. O Império tornou-se hoje reconhecidamente como o auge da civilização romana, no sentido de dizer que a maior parte do domínio territorial que Roma e todo o seu domínio teve foi nesse período conhecido como Império. Do início do Império, portanto, do ano 27 a.C. até 476, é justamente nos primeiros 100 anos que esse auge tornou-se evidente. Quero dizer com isso que a maior parte da extensão territorial conhecida como pertencente ao Império Romano se deu nos primeiros 100 anos. Então, há, porém, uma outra diferença a ser notada. No sistema político chamado Império, muito diferente da República, uma vez que todas as decisões são tomadas pela figura do imperador sem passar por nenhuma aprovação ou outra por alguém. Então, com esse novo sistema, Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada por uma única pessoa, mesmo que em algum momento terá outras figuras importantes para auxiliar, mas essa figura é chamada de imperador. Foi em seu início, desde o ano 27 a.C., que ela começou a tornar-se conhecida pela sua capacidade de expandir-se. Até o ano 117 d.C., ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estarão sob o domínio do Império Romano. Roma, nessa fase, vai chegar a ter 1 milhão de habitantes. Para você ter uma ideia, aproximadamente 14 cidades no Brasil hoje em dia têm pelo menos 1 milhão de habitantes, encabeçada por São Paulo. Roma, naquela época, já tinha esse contingente populacional. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que já era bastante profissional e atuava em formatos de legião. Sob o comando de generais, Roma conseguiu expandir consideravelmente todo o seu domínio sobre o que nós conhecemos chamar de a grande região do Mediterrâneo. Então, essa fase inicial do Império Romano consagrou ele para toda a história como um grande império em potencial de expansão e domínio. Então, na prática, os historiadores entendem que esse acontecimento do desenvolvimento da figura de um imperador, e nós falamos aqui então do Otávio Augusto, é um acontecimento que põe fim, na prática, à República Romana, pois agora esse poder está totalmente concentrado e o imperador tem uma grande legitimidade populacional. Um grande feito de Otávio, grandes apontamentos sobre esses grandes feitos precisamos fazer. Então, grande parte do seu período do seu império ou do seu governo é marcado por uma certa paz interna e uma certa estabilidade política, o que permite com que a agricultura, que estava em declínio, agora passe por um certo desenvolvimento e que, consequentemente, Roma começa a melhorar significativamente, né?
Então, esse ponto merece certa atenção. Essa estabilidade política e social permite com que o imperador é visto com bons olhos. Ele começa a ter sucesso em campanhas militares externas, expande-se a fronteira do império, então soluciona problemas, né, econômicos. Por isso que eu disse, esses primeiros 100 anos, iniciando portanto com Otávio, garante uma projeção, pelo menos ao olhar para esse período da história, garante um impacto de que esse é o período mais frutífero, esse é o período mais próspero do que se convencionou chamar de Império Romano para essa região conhecida do Mediterrâneo. Então, essa prosperidade, podemos dizer assim que ela ficou muito conhecida, né, no Império Romano, a partir de Otávio. Ela se estende até aproximadamente uns 200 anos, até a morte de Marcos Aurélio. Algumas características dessa fase do Império Romano precisam ser notadas, né? O poder concentrado na mão dos imperadores, e aí vamos lembrar poder político, militar, religioso, todos eles concentrados na figura deste imperador. Na fase imperial, com as conquistas, o Império Romano começa a conquistar várias províncias, e essas províncias começam a fazer parte de toda a economia que sustentava este império. Já na República, né, falamos sobre isso na aula passada, mas agora também no Império nós temos uma participação fundamental para fazer essa economia girar, que é o elemento chamado escravidão. Os escravos são obtidos através dessas guerras que estão acontecendo, e eles começam a fazer parte, portanto, de uma roda, né, que vai fazendo girar toda a economia do Império Romano. A gente vai notar aqui, eu preparei para vocês, 4 dinastias que são mais importantes para serem lembradas aí para a prova, para estudar, que é a dinastia de Júlio Claudiana, né, que vai de 27 a.C. a 68 d.C., grave bem, dinastia Flaviana, que é de 69 a 96 d.C., dinastia Nerva Antonina, que é de 96 a 192, e a dinastia Severa, que vai de 193 a 235. Os principais pontos que precisam ser tocados sobre o assunto do Império Romano, a expansão, crescimento, consolidação e declínio, também sobre a crise. A crise do Império Romano, muito cobrada, quando é cobrada, né, uma das crises que a gente precisa falar é a crise do século III. Então essa é muito cobrada. Dois fatores se dividem em externos e internos. Os fatores são o externo, as guerras que aconteciam, né, muito frequentemente na parte das fronteiras, dos limites do império, causando uma certa instabilidade. Somados a isso é o fator interno. O fator interno são as usurpações entre os chefes do exército, descentralização do poder em Roma, vai ser a divisão, né, por um momento, e um certo desmoronar-se das hierarquias social, perda do poder cada vez mais do Senado e concentração desse poder no exército. Esses dois fatores externos e internos somados vão gerar uma crise lá no século III. Então é nesse período conhecido aí como Império Romano, até o seu, vamos dizer assim, até o final, o declínio lá dessa maneira, dessa forma toda, por volta do 476 depois de Cristo, é que o cristianismo se insere. O cristianismo nasce nas primeiras décadas do Império, na Judéia, onde era parte já do Império Romano. A sua fé está muito voltada ou predominantemente marcada pela cultura judaica, mas também pela cultura grega romana. Ele surge com pregação oriunda de Jesus Cristo, esse reconhecidamente o Filho de Deus pelos cristãos,
ali na região conhecida como Palestina. Desde os primeiros momentos, esses cristãos começam a ser perseguidos pelos judeus, são perseguidos por autoridades. Desde o momento que eles começam, a partir de sua cultura, a partir de sua forma de enxergar toda a realidade que a fé lhes permitiam, eles começam a ser perseguidos, tanto por judeus quanto por romanos, né? Os cristãos foram perseguidos desde o momento que já não se assemelhavam mais aos judeus. Eu vou dizer que essa perseguição começa a ser mais consolidada ou ser mais frequente. Muito embora essas perseguições sejam pontuais na história do Império, mas quando elas acontecem, a grande marca dessas perseguições é no final do século III, né? Elas acontecem de forma mais sistemática, né? O cristianismo começa a tornar-se mais visual, ele começa a ser mais significativo, portanto começa a perturbar mais. Então, mas quando Constantino, o imperador Constantino, por volta do 312 depois de Cristo, ele converte seu cristianismo, essas perseguições começam a desaparecer por uma série de fatores e o cristianismo passa a ser uma religião já aceita, permitida. Então aquelas perseguições abafam-se, né? Diminuem e começa a constituir agora igrejas. As igrejas começam a ganhar templos, começam a ganhar uma hierarquia clerical, começam a ganhar status até de relevância social. E quando chega no final do quarto século, o Teodósio vai dizer que a religião oficial do Império Romano é, portanto, o cristianismo. Então, aquele cristianismo perseguido, bem significativo lá do primeiro século, com o passar do tempo, ele começa a ganhar corpo, ganhar forma, ganhar espaços em todos os sedimentos da sociedade, em todos os âmbitos sociais. Cristãos vão aparecer em todos os lugares, entre os intelectuais, inclusive, e aí conquista, a partir do quarto século, espaços de poder extremamente relevantes. De perseguidos passam agora a condição de tolerados e começam a ganhar espaços significativos. Então, grave bem isso: Império Romano e cristianismo. Tem uma boa aula, uma boa prova, e eu espero que você tenha um sucesso nos seus estudos.